Moveupar 2021, onde tudo começa. De 25 a 28 de janeiro, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Neste momento, o Brasil e o mundo vivem uma crise sem precedentes. Juntos, enfrentaremos esse período desafiador com solidariedade e dedicação. Teremos muitos desafios com os impactos que surgirão quando tudo isso passar. Mas somos brasileiros. É tempo de unir forças. Vamos fortalecer a indústria nacional, garantindo que o produto comprado seja feito por mãos brasileiras e matérias-primas produzidas no Brasil. Nós, da J. Serrano, há 70 anos produzimos têxteis para os lares brasileiros, feitos com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade, gerando mais de 1.000 empregos diretos, cuidando de nossa gente e de nosso país. Juntos somos fortes, juntos somos melhores. Têxtil J. Serrano. Então vamos lá. Então o nosso assunto aqui é como aplicar tendências em cores e tecidos nos ambientes do novo normal, né? Mas o que a gente pode entender como novo normal nesse universo? O que é o novo normal para a gente? O novo normal, ele está relacionado assim, o que a gente pode tratar como normalidade, né? Então, a normalidade, ela seria a constituição de um padrão que assegura às pessoas que estão contidas nele uma certa proteção, segurança e continuidade. Então, assim, o novo normal, ele está relacionado com a gente trazer, né, proteção, segurança e continuidade para as pessoas. E dentro do contexto, o novo normal, na realidade, ele seria o quê? Ele seria a proposta de um novo padrão que possa garantir a nossa sobrevivência. Então, tudo isso seria o novo normal, não é mesmo? É tentar garantir a sobrevivência de alguma forma. E para que isso aconteça, a gente tem vários quesitos que são super importantes no nosso dia a dia. Dentro da indústria, dentro do universo, né, moveleiro e dentro das nossas casas, o nosso dia a dia como clientes, como pessoas, existe uma necessidade de se adaptar em algum momento. Existem quesitos que são importantes da gente reconsiderar, né? Então, assim, talvez muitos de nós estejamos passando por momentos onde coisas que a gente faz hoje que a gente não fazia, né? Coisas que não fazíamos antes. Aquele tempo que a gente falava que não tinha, sabe aquele tempo que a gente falava que não tinha? De repente ele apareceu, né? A gente consegue administrar tantas outras coisas e fala assim, nossa, eu falava que eu não tinha tempo para isso. Formas de trabalhar que a gente não conhecia. Isso é fato, um universo de formatos, né? Um deles é essa conectividade, essa oportunidade que a gente tem de, onde quer que a gente esteja, fazermos o nosso trabalho. Isso é fantástico. Para quem trabalha muito com estrada, né? Eu mesmo vivia viajando, vivia num universo onde não parava. Então, hoje eu encontrei uma nova oportunidade, né, de fazer o meu trabalho, mesmo que não estando presencialmente nesses lugares o tempo todo. Então, eu encontrei a oportunidade para trabalhar, né, de forma à distância. Só um pouquinho, pessoal. Eu mesmo vivia viajando, vivia num universo onde não parava. Então, assim, vamos pensar assim, lá no mercadinho. Sabe aquele mercadinho do nosso bairro, né? O mercadinho da vila? Hoje ele virou uma bela opção para que a gente possa consumir os produtos, né? Porque a gente está dando uma oportunidade de sobrevivência para aquela pessoa, para aquele, né, dono do mercadinho, mas a gente também está se arriscando menos, vamos dizer assim. Considera-se que você está comprando mais próximo de você, você está tendo que ficar no meio de menos multidão, enfim. Então, viabilizou de certa forma e nos abriu os olhos para algumas coisas que a gente não via antes, né? Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra o tanto que as pessoas estão em busca de informações de como fazer pão em casa, né?
como fazer pão em casa. Eu mesma confesso que fiz pão várias vezes durante essa pandemia, né? Porque, enfim, não que não seja uma coisa que eu fazia antes, eu sempre gostei de fazer, mas não era um dia a dia, ele não estava presente assim. E com essa pandemia a gente sente aquela vontade de fazer um carinho para a família, aquele cheirinho de pão pela casa é maravilhoso, né? Mas muitas pessoas que nunca tinham se aventurado nesse universo, de repente estão buscando, né, informações, receitas e tudo mais para entender como fazer pão em casa. E isso, o que que acontece? Sabe aquele mercadinho que a gente comentou no início? Então, esse tiozinho do mercadinho, muitas vezes, ele não estava acostumado com a tal da conectividade. E a gente também não estava acostumado a buscar comprar coisas do cotidiano através da conectividade. E esse novo formato, esse nosso novo normal, ele oportunizou, né, de que a gente encontrasse formas de adquirir alimentos, por exemplo, itens farmacêuticos, através de apps de compra. E esse mercadinho também viabilizou, ele enxergou, né, a oportunidade de trabalhar mais com isso, de atender o cliente através do celular, uma mensagem de WhatsApp, enfim, de alguma forma, uma chamada de vídeo, de alguma forma ele encontrou um caminho também a mais para atender aquele cliente, que antes era só presencial no mercadinho. E aí ele tem a oportunidade de fazer essa entrega, nós temos a oportunidade de receber isso em casa. Então, o novo normal, ele muda muito a nossa maneira de viver, né? Ele muda bastante a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas. Muitas coisas passaram a ser muito mais importantes para nós do que aquilo que era antes, né? Coisas simples, relacionamento, cuidado, família, amigo, aquilo que a gente em certo momento havia meio que enxergado como uma coisa tão comum, passou a ressignificar na nossa vida, né? A nossa vida trouxe um novo significado para tudo isso. E a nossa casa, o nosso lar, ele meio que se transformou numa coisa assim, protegida por uma redoma, em certo momento, né? Em certo momento a gente enxergou que a nossa casa, que o nosso estar, ele estaria dentro de uma redoma. É assim que a gente tentou se sentir para nos proteger, né? O que aconteceu com isso? Nesse tempo todo que a gente teve que passar dentro de casa, algumas vezes nos restringindo até a sair para ir fazer uma compra, para ir na farmácia, para ir no supermercado, e quiçá trabalhar, né? Porque a gente teve que se administrar dentro de um home office em certo momento. Então, o que aconteceu? A gente muito que ressignificou a nossa casa, né? O nosso lar, o nosso estar, ele teve um outro significado, a gente conseguiu enxergar de uma outra forma. Esses dias ainda conversei com um colega de trabalho meu e ele falou assim, Cláudia, eu nunca tinha conseguido parar para colocar tanta coisa em ordem, né? Ou eu nunca tinha conseguido enxergar tanta coisa que eu tinha por fazer e que eu coloquei em ordem durante esse tempo. Então, porque a gente fica mais próximo, né? A gente começa a visualizar oportunidades de trabalhar nesse ambiente. Então, coisas que estão dentro desse ambiente, coisas que estão dentro desse nosso lar, eles passam a ter um outro significado. A gente passa a olhar, de repente, de uma outra forma para o ambiente, para aquilo que está dentro do ambiente, ou seja, os móveis, né? Muitas pessoas acabaram até adquirindo móveis, fazendo alguma coisa com as próprias mãos, pintando parede, enfim, as pessoas, de certa forma, começaram a observar mais esses espaços. Então, realmente, esse novo normal, ele trouxe um ressignificado para a nossa vida em vários níveis, inclusive na forma como a gente se relaciona com a nossa casa, com o nosso lar, porque ela passou a ser o nosso home office em certo momento, né? Então, algumas administrações a gente teve que fazer para que isso acontecesse. E com todas essas coisas que a gente teve que administrar, e com tudo aquilo que a gente começou a entender como importante e valioso na nossa vida, e há algum tempo eu falava que a gente estava passando por um momento
onde era importante resgatar valores. O Carlos mesmo já deve ter ouvido eu falar isso, né? Eu sempre achei que a gente tinha que começar a resgatar alguns valores. E, na minha opinião, esse momento ele trouxe isso para a gente. A gente teve que resgatar realmente alguns valores e colocar a cabeça um pouquinho mais no lugar e realmente dedicar, né, valor para aquilo que é importante na nossa vida. E algumas coisas são de suma importância. A nossa sobrevivência é importante e para que a gente sobreviva, a gente tem algumas responsabilidades, né, com o universo. Então, essas responsabilidades, elas estão tanto em coisas, vamos dizer assim, pessoais, né, que atingem só a gente mesmo, mas elas também estão linkadas com coisas muito maiores, onde a gente tem uma responsabilidade a nível global, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala, principalmente do setor têxtil, quando a gente fala, né, desse universo, uma das grandes responsabilidades é com o meio, é com a gente desperdiçar menos água, é com a gente poluir menos, né, as águas, enfim, com os processos que a gente sabe e entende que existe em algumas indústrias têxteis, né? Então, assim, o que hoje a gente pode fazer nesse sentido para nos tornarmos mais responsáveis, né? E nos preocuparmos mais com o cenário lá na frente. Então, eu acredito que hoje uma das grandes questões, ela está aí linkada com a responsabilidade que a gente tem com o meio. E isso tudo vai refletir, com certeza, dentro do nosso, né, do nosso lar, na nossa casa, com as pessoas que convivem com a gente. E aí, nessa pandemia toda, com certeza, né, mesmo as pessoas que de repente não sofreram tanto com esse momento monetariamente, mas a gente começa a ter uma consciência um pouquinho maior sobre o consumo, né? A gente começa a se pôr para pensar um pouquinho mais. Então, assim, por que comprar, né? O que comprar, como comprar, de quem que nós vamos comprar, como que eu vou usar aquilo e, principalmente, como que eu vou descartar aquilo. Então, eu acredito que esse momento, ele trouxe, sim, uma reflexão, né? E uma consciência muito mais evoluída com relação a isso. Eu acho que nós temos uma evolução, um crescimento consciente, né, sobre o consumo com tudo isso que está acontecendo. Porque como a gente também parou um pouquinho para refletir e teve um tempo a mais para pensar, muitas vezes a gente acaba pega-se pensando se eu realmente preciso daquilo, ou quando eu for adquirir alguma coisa, no que aquilo vai me servir e melhor, como que aquilo vai, o que eu vou fazer com aquilo depois que ele não servir mais para mim, né? Aonde eu vou descartar, qual vai ser o destino daquilo. Então, eu acho que essa responsabilidade, essa consciência, ela cresceu bastante nesse período, porque fato de que, né, muito do que aconteceu, toda essa parada, foi visível, vamos dizer assim, algumas coisas que se recuperaram no meio. Então, o ar melhorou em alguns momentos, algumas águas ficaram mais limpas. Nós tivemos vários momentos onde exemplos, né, ficaram claros de como o nosso comportamento como ser humano pode interferir na natureza. Então, paramos para pensar, né? E isso ficou muito mais claro e fez muito mais sentido para a gente nesse momento. Então, eu acredito que as pessoas, elas vão ter daqui para frente, né, consumo muito mais consciente. E quando a gente fala do setor têxtil, nós temos a questão do processo tradicional. Então, esse é um dos maiores problemas ambientais da indústria têxtil, né, que é o processo tradicional de tingimento dos fios, dos tecidos e dos fios. Porque isso exige uma grande quantidade de água, né, e de produtos químicos tóxicos que acabam contaminando as águas, exigindo depois que ela seja tratada.
Mas o que que acontece? Em muitos países, como os asiáticos, por exemplo, onde a gente tem a maior concentração dessa produção têxtil mundial, o tratamento da água, muitas vezes, ele nem chega a acontecer, né? E a água contaminada é despejada diretamente nos rios. E com isso a gente acaba prejudicando, né, de certa forma, a sobrevivência das pessoas. Então, olha que interessante e quanto eu considero importante essa responsabilidade. E aqui a gente está com uma empresa super parceira, que é a J. Serrano, e aí a importância disso, né? De trabalhar isso, de ter um processo mais sustentável, de ter um processo que cuida mais desse formato de tingimento. E aí nós temos algumas coisas que acontecem nesse universo, e muito interessante, que é um dos processos, inclusive, que a J. Serrano aplica na fabricação dos fios e dos tecidos, que trata do Dope Diet. Então, assim, ele difere do tingimento tradicional, é um tingimento onde a gente tem um processo que adiciona pigmentos, né, na solução do polímero, líquido antes do processo de extrusão das fibras. Então, assim, o que acontece? Em vez de passar por 2 processos de tingimento, e aí a gente tem um desperdício de água, a gente tem um desperdício de outros agentes, a gente tem maior consumo de energia elétrica, esse processo, ele é feito em uma etapa só. Então, ele tem uma qualidade, né, sustentável muito maior. A gente tem a aplicação desses polímeros, né, em nylon reciclado com tingimento Dope Dyed. Opa, troquei aqui. E esses tecidos, depois que a gente tiver a reciclagem deles, a gente pode ter novas fibras regeneradas, aproveitando o tingimento original. Então, olha que legal. Além dele economizar para a gente água, ele consegue economizar, esse processo de tingimento, ele consegue economizar até 80% da água de um processo de tingimento tradicional, né? Ele consegue economizar de 20% a 30% em corantes, e a gente tem uma redução de uso de 80% de outros agentes químicos, além de ter a economia de energia. E olha que bacana, além de tudo, esse processo do Dope Dyed, ele pode trazer uma forma da economia circular, porque nós conseguimos reciclar esses tecidos e reaproveitar esse tingimento num próximo uso. Então, ele também é amigo da economia circular, né? Tão importante hoje para que a gente tenha essa sustentabilidade no quesito ambiental. Então, quando a gente fala do novo normal, quando a gente fala de termos mais responsabilidade, esse é um processo onde a gente tem como exemplo, né, dentro desse contexto. Isso é muito importante, é um processo que a J. Serrano executa na produção dos fios, dos tecidos, e isso era uma coisa super bacana que eu queria muito passar para todo mundo, né? Mas também tem muita coisa que está acontecendo nesse universo, e aí tem aqui no meio essa rodinha da economia circular, né? Mas tem muita coisa acontecendo no universo têxtil, de uma certa forma. Eu acredito sempre que a indústria têxtil ela é uma das precursoras em muita inovação. Eu gosto muito da indústria têxtil, eu sou fã de carteirinha da indústria têxtil, né? Porque ela sempre traz muita inovação, ela trabalha sempre muita inovação, e isso é muito bacana, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de responsabilidade ambiental, quando a gente fala, né, de ter todo esse cuidado, existem várias coisas acontecendo nesse universo. Então, aqui a gente tem a Decerto, que é o primeiro material que imita o couro feito de cacto nopal, tá? É uma técnica que foi desenvolvida e é o primeiro couro, né, feito de cacto. Então, ela imita muito esse material e tem um processo onde a gente tem, vamos dizer assim, a gente não está trazendo um couro animal, é um couro totalmente natural, né? Então, é uma empresa, se eu não me engano, mexicana,
tá? Depois, se alguém quiser, eu posso passar mais informações e referências da onde eu peguei essa informação, mas, se eu não me engano, é uma empresa mexicana que está trabalhando isso, ganhou prêmios, inclusive, recentemente, é super bacana. Também é um processo e é mais um produto aí de oportunidade para a gente trabalhar nesse universo sustentável, né? A gente também tem hoje a produção de fibra de viscose através de resíduos têxteis regenerados. Olha que legal, né? Eles utilizam uma mistura que é feita, uma solução, né, que é feita com restos têxteis, aqueles restos do pós-consumo, sabe quando você não usa mais a roupa, né? Quando você não usa mais aquele tecido, quando você não... Então, aquilo lá se transforma em resíduo. Nós estamos falando da economia circular. O que é essa economia circular? Ela diz assim: a economia circular, de fato, ela diz para a gente que tudo aquilo que eu consigo reciclar e dar um novo uso até mais digno, né? Até mais nobre do que o uso original, então eu estou fazendo a parte da economia circular no mundo. E aqui é muito legal isso, porque eles pegam os restos têxteis do pós-consumo e mistura com polpa de madeira das florestas certificadas FSC e transforma numa fibra de viscose, para que isso possa se transformar em novos produtos, né? Tecer novos tecidos e originar em novos produtos. Isso é muito legal. Também está muito relacionado com essa pegada sustentável. Uma outra... Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa aqui. Uma outra questão. Ô, Carlos, você está me ouvindo? Não, o Carlos não está me ouvindo. Pessoal, tá tudo certo com a tela? Tem gente falando que a tela tá preta, tá tudo certo por aí? Só me responde, por favor. Beleza, ótimo, muito obrigada pela resposta. A tela tá preta, seu Irineu? Espera aí. Carlos. Deixa eu falar com o Carlos aqui, gente, que eu acho que ele tá com problema no áudio dele. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Alguns estão dizendo que a tela tá tudo certo. A Andrea disse que tá tudo certo. O seu Irineu disse que está com problema na tela, que está aparecendo preto. Mas o Carlos já está avisado, ele vai tentar administrar isso lá, tá? Outra questão que é super interessante são os fios produzidos exclusivamente a partir de flocos de PET reciclados, que elimina o processo convencional também de polimerização, né? Esses pigmentos coloridos, eles podem ser inseridos como parte do processo de extrusão e também através do tingimento dope-dyed. Então, olha que legal, são fios produzidos exclusivamente a partir de flocos de PET, e essa produção, o que acontece? Ela também reduz um processo, porque ao invés de ter que transformar esses flocos ainda em um outro produto para depois transformar ele em fio, então eles fazem isso através de um processo só. Os flocos já originam o fio, né? E também pode ser aplicado esse tingimento dope-dyed através da coloração dos polímeros. Então, a gente também tem aí um processo super sustentável através de dois fatores, né? Então, primeiro, a redução do processo de fiação, que ele passa a ser direto, e a redução da necessidade de tingimento e de utilizar água para esse tingimento. Oi, Andréia. Beleza. Andréia, eu tô sem áudio? Ele tá, né? O pessoal tá me ouvindo? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. O Carlos deve estar com algum problema. Ele falou para mim que teve problema hoje com a internet.
tá? Então, talvez nós não estamos no mesmo lugar e o lugar que ele esteja, de repente, está com algum problema de internet. Beleza, obrigada, gente, pelo retorno. Outra questão no setor têxtil que é muito recente isso e está bastante relacionado com o momento que a gente está vivendo, mas que é muito bacana e eu vejo que isso é uma oportunidade que pode vir, né, a trazer novos produtos para o nosso setor de aplicação no moveleiro, é esse tecido que o pessoal da UTF desenvolveu, né, da UTF-PR desenvolveu, para as máscaras de proteção durante essa pandemia. Isso é bastante recente, acho que tem aí uns 10 dias que saiu isso, que é um tecido composto por íons de prata, com efeito antisséptico e capacidade de eliminar mais de 650 micro-organismos, entre eles o novo coronavírus. Então, também é um material, além, né, de ser... ele pode colaborar na eliminação do coronavírus, ele é um material antisséptico, né? Então, muito legal, foi um tecido que eles desenvolveram e tem uma composição de íons de prata nesse tecido. E aí tem toda a explicação, depois eu posso passar para quem quiser o link de onde eu tirei todas essas informações, né? Vocês podem acessar e ler mais sobre todas essas matérias. A maioria dessas matérias tem vídeos também super bacanas para vocês verem o processo de fabricação, verem outras empresas que estão utilizando. Então, é super bacana. Oi, Henrique, você não está ouvindo? Henrique diz que está vendo, mas não está ouvindo. Mais alguém não está me ouvindo? Beleza, áudio normal. Vamos lá, deve ter dado uma caída por aí também, Henrique. Então, vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Eu tô ligadinha com o chat, então qualquer coisa vocês mandam aqui e a gente vai administrando, tá? Beleza, obrigada, seu Edson. Vamos lá. Então, continuando, pessoal. Então, recapitulando, nós falamos do novo normal, né? Nós falamos de tudo aquilo que ele está exigindo da gente no nosso comportamento no dia a dia. Nós falamos de todas as oportunidades que existem. Nós estamos falando hoje de tecido, mais especificamente, né? Então, assim, as oportunidades que existem na industrialização desse tecido, nesse setor têxtil, para que a gente tenha menos desperdícios, né, para que a gente utilize menos água, para que a gente tenha um processo mais sustentável, sempre com produto de qualidade. E também nós falamos aqui um pouquinho sobre outras oportunidades que estão acontecendo no setor têxtil, que é um setor bastante inovador, né, e que podem sim vir a fazer parte desse universo do tecido para o moveleiro. Então, muitas coisas a gente talvez ainda não tenha aplicabilidade, mas nada impede de que isso evolua, né? Porque é normal isso. Surgem novos formatos, novas ideias, novos produtos, e no início, muitas vezes, aquilo não é aplicável, mas com o passar do tempo, a gente vai administrando, né, e adaptando isso para que a gente tenha essa aplicabilidade. Então, hoje, nós temos várias possibilidades. Henrique, o pessoal... Espera lá. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Pessoal, tem algumas pessoas que estão com problema no microfone, tá? Se alguém tiver problema no microfone, depois a gente faz uma recapitulação, pode entrar em contato comigo, se precisar, eu mostro de novo, não tem problema nenhum, tá, pessoal?
Então, vamos lá, continuando aqui. Outra parte do nosso webinar era falar um pouquinho sobre tendências, era falar um pouquinho sobre aplicação de cores. E para a gente poder também entender um pouquinho, né, desse movimento, o que estava mostrando o direcionamento para esse ano de 2020. Apesar de ser um ano bastante atípico, né, nós temos que entender que existe um movimento, existem algumas tendências, e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, quando a gente fala de aplicação de tecidos, né, uma coisa que é bastante importante e é independente de só aplicar design, só aplicar cor, só aplicar textura, né? Eu sempre acredito, como consultora, né, e nos trabalhos que eu administro, eu sempre acredito que, principalmente na aplicação de tecido, né, o tecido ele tem que ter caimento. Quando a gente aplica tecido onde quer que seja, se for num estofado, se for num sofá, se for numa poltrona, se esse tecido vai num cortinado, se esse tecido vai numa parede, eu tenho que ter uma administração desse tecido para o melhor formato, porque senão eu não tenho aquele resultado esperado, né? Então, isso acontece bastante na indústria de estofados, por exemplo. Muitas vezes a gente tem um modelo de estofado maravilhoso, mas existe um universo muito amplo de aplicação de tecidos para aquele mesmo modelo de sofá. E muitas vezes um tecido fica melhor, o outro não fica tão bom, né? Isso acontece porque a gente talvez tenha algumas administrações a fazer nesse momento. Então, sabe aquela roupa que a gente vai lá na costureira ou no alfaiate e manda fazer? Então, eu sou filha de costureira, e aí, quando era criança, a minha mãe sempre compartilhava muito o trabalho dela comigo, e eu participava bastante no processo das costuras. Foi assim que eu aprendi um pouquinho mais sobre costura, sobre tecido e a aplicação deles. Então, às vezes a cliente chegava com um modelo, né, e um tecido, e nem sempre aquele tecido ia ficar bom naquele modelo, não dava caimento, né? E nos estofados isso pode acontecer também, ou por conta do uso do sentido do tecido, ou por conta do tipo do próprio tecido, mas muitas vezes a gente não tem caimento. Então, uma coisa que funciona bastante e é trabalhado por algumas empresas, né, é essa questão da gente entender o modelo do sofá, né, todas as funcionalidades que ele tem que ter para apresentar, para atender ali o cliente, e o tecido que eu estou aplicando nele. Então, isso pode fazer toda a diferença, não só para resultado do produto, né, mas também para trabalho dentro da indústria. Isso pode diminuir, né, retrabalhos, isso pode diminuir problemas com aquele modelo de estofados, enfim. É bem legal essa técnica, né? Falar um pouquinho sobre esse quesito do tecido, que ele tem que realmente dar caimento para as coisas, né? Mas no universo, quando a gente fala de design, quando a gente fala de cores, quando a gente fala de tendências, uma tendência são as cores em tons de azul, né? Como a gente está vendo na tela, aplicados em suas variações. Foi uma forte tendência aí, originada e dedicada para 2020. Depois do azul, a gente tem também uma aplicação muito forte do verde em todas as suas tonalidades, né? Aqui a gente tem um exemplo da cartela de cores da J. Serrano. Então, nós temos uma aplicação dos verdes em suas diversas tonalidades, mais claro, mais escuro, diz até, né, desde o ano passado, diz até que o verde seria o novo black da vez. A gente tem isso que vem vindo há algum tempo e ele permaneceu agora em 2020. Então, quando nós falamos de ter um estofado, por exemplo, dentro de um cenário onde passou de ser simplesmente aquele cenário social, né, mas também passou a fazer parte de um universo onde eu, ora estou administrando o social, ora estou administrando o home office no mesmo espaço.
Então, também a necessidade de entender, né, que muitas vezes a gente vai ter que flexibilizar mais o uso daquele produto para várias tarefas do nosso dia a dia. Então, isso tem que atender, né, tanto uma coisa quanto a outra. E aí é importante, mais do que nunca, de novo, entender o modelo de estofado que eu estou colocando, o tecido que eu estou aplicando, a durabilidade desse tecido. Eu gosto muito de olhar a ficha técnica do tecido para entender também a resistência dele, né, com relação à abrasão, com relação aos ensaios que são feitos em laboratório, para que a gente possa entender. Então, muitas vezes não é o melhor tecido para eu aplicar, por exemplo, num sofá onde vou ter criança pulando, comendo lanche, derramando ketchup, enfim. Então, tudo isso é importante na hora de considerar a aplicação dos tecidos, né? Tudo aquilo que vai acontecer dentro do cenário, que ele vai fazer parte, para que eu tenha os melhores resultados. A cartela de cores neutra, aquela basiquinha, o off-white da vez, ele nunca vai deixar de ser, né? Então, mais uma vez, 2020, a gente tem um off-white na história, a gente tem essa pegada um pouco mais natural, que remete um pouco mais para, né, para essa questão de natureza, ele combina bastante com essa... com itens, né, que remetem um pouco mais. Então, ele combina bastante com sisal, ele combina bastante com madeira, ele combina bastante com ambientes mais clean, né, e também que trabalham com elementos da natureza. Esse off-white, ele não vai deixar de acontecer nunca, porque ele é bem tradicional, ele é bem clássico, e ele atende aí uma diversidade de oportunidades. Mas, de novo, sempre lembrando que hoje o nosso conviver mudou, né? Então, esses tecidos, eles têm aí que atender de novo a nossa necessidade no dia a dia. Uma outra palheta bem interessante que apareceu agora em 2020, e vocês podem ver que aquilo que acontece no tecido para o universo moveleiro, ele também está muito presente no tecido para o universo de vestimenta, né? No têxtil de vestimenta. Então, esses tons terrosos, esses tons meio mostarda, um amarelo queimado, eles também estão bem presentes, assim, a gente vê bastante disso, principalmente agora nessa estação mais inverno, mais friozinho, ele começa a aparecer mais nas vitrines e também está lá no tecido do nosso moveleiro lá, do estofado, do cortinado, nos tapetes, nas almofadas, enfim, em todos os lugares onde a gente possa usar tecidos, tá? Aqui, de novo, lembrando que eu estou usando a paleta da J. Serrano, que é a nossa patrocinadora aí, e aí eu trouxe um pouquinho daquilo que a gente está usando no universo, né? Está tendo, vamos dizer assim, relacionado a design, a tendência, aplicando aí a oportunidade que a gente tem da paleta. Então, outra pegada bastante interessante é essa que passa um pouquinho por aquela coisa meio... tem uma coisa meio étnica aí, né? Então, alguns desenhos que remetem um pouco àquela pegada mais étnica, talvez um pouco mais de geometria, né? E também os tecidos que já vão para um tom mais marsala, mais avermelhados, que também tem um pouco a ver, né, com a nossa indústria têxtil de vestuário. Essas cores, elas também estão bastante presentes nas vitrines, principalmente agora no inverno. E isso é uma tendência que vem desde lá do início, né, que foi colocado como tendência para 2020. O que a gente pode perceber? Aquele tecido para o moveleiro que antes era muito no cinzinha, no marronzinho, no preto, no bege, ele tem ganhado, né, mais ares coloridos. A gente tem tido um pouco mais de participação das cores nesse sentido. E sabe por quê? Porque o cenário aonde vão esses produtos, né, moveleiros dentro da nossa casa que tem tecido, eles passaram a fazer muito mais parte da decoração, né? Hoje a gente não tem só um sofá.
Hoje o sofá ele é decorativo, porque muitas vezes os ambientes são muito mais integrados, eles são muito mais abertos, e aí a necessidade também dos produtos serem mais trabalhados, da gente ter um pouquinho mais de cor, da gente ter um pouquinho de design mais aplicado naquele produto, porque ele deixou de ser só um sofá ou só uma poltrona e passou a ser um elemento de decoração da nossa casa, né? Então isso é muito bacana. E também aqui uma paleta que eu gosto bastante, que é onde a gente trabalha bastante com as geometrias, né? Então, na aplicação, tanto em almofadas, de repente uma aplicação na própria parede, normalmente esses elementos um pouco mais carregados, a gente acaba trabalhando em itens decorativos. Então, aqueles tecidos que têm um pouco mais de geometria, que tem, de repente, até um florido, que tem um xadrez, a gente vai aplicar eles um pouco mais, né, nessa parte de decoração, manta, almofada, tudo aquilo que são peças menores que vão dar aquele toque final nos ambientes, né? De novo, trazendo um pouco mais de decoração para dentro desses ambientes com toda essa necessidade de integração. Então, ambientes que passaram a fazer mais parte, a ter mais, vamos dizer assim, importância decorativa, né, do que antes. E isso é bastante interessante. Deixa eu falar com o Carlos agora. Pessoal, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento sobre o que nós falamos aqui, né? A minha apresentação está chegando no final. Eu vou mandar um recadinho aqui para o Carlos para ver se ele quer falar alguma coisa. E se vocês quiserem perguntar algo, fiquem à vontade, tá? Para que eu possa colaborar aí com vocês. Vamos ver que o Carlos está respondendo. Tá, ele está pedindo para eu devolver lá para ele. Então, assim, o que eu... Para terminar aqui, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que está aí. O Carlos agora vai comentar alguma coisa. Vamos ver. A Andréia está perguntando sobre as coleções de tecido, né? Que são lançadas a cada 6 meses. Hoje, Andréia, a gente tem vamos dizer assim, a gente tem uma... Você está me ouvindo? Tá ouvindo, Carlos? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora vai comentar alguma coisa. Andréia, então, só para finalizar, hoje a gente tem uma aceleração, né, nessas coleções de tecido. Então, sim, algumas são lançadas a cada 6 meses, até por conta que hoje o tecido para o moveleiro, ele está acompanhando muito aquilo que acontece lá na moda, na indústria têxtil de uma forma geral, né? É comum quando a gente vai em feiras fora do país, por exemplo, a gente vê muito essa combinação de vitrines, né? De vitrines de moda, né? De lojas de moda, que tem, de repente, uma combinação ali de um estofado exposto. Eles fazem muito isso, porque de tão forte que é essa relação hoje, né, do estofado com o têxtil, com todo o universo têxtil. Então, ele acompanha muito esse ritmo e eu acredito que a gente tem tido essa aceleração, né, essa necessidade de ter mais coleções lançadas em menor tempo também. Pessoal, eu vou devolver aqui para o Carlos para ele poder finalizar com... Então, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, um de cada vez, por favor. Não precisam se acotovelar. Tem espaço para todos perguntarem. Coloquem aí no chat as suas dúvidas, as suas perguntas, para que a gente possa tirar, esclarecer. O Brasil acompanha as tendências das feiras internacionais na Europa? É a pergunta da Andréia Krause. Andréia, na verdade, assim, a gente sabe que existe um delay nesse quesito, né? Então, tudo aquilo que a gente vai e vê lá fora leva um tempo para chegar aqui para a gente. Apesar de que hoje nós temos uma velocidade muito maior do que se tinha antes, tá? Vamos lá.
vamos lá. Então, assim, falando ainda da Andrea. Essa acompanhar, eu hoje até comentei com o Carlos alguma coisa sobre isso. Eu vejo que nós talvez não estejamos ainda acompanhando isso, Andrea, tá? Mas, de repente, são questões que passam por vários fatores, né? São questões culturais, são questões de aplicação. Eu acho que o design hoje no Brasil, ele está ganhando corpo, ele está ganhando mercado, tá? Isso vem crescendo, isso vem evoluindo, mas a gente ainda não acompanha necessariamente essas tendências internacionais aqui no Brasil. Até porque, Andréia, muitas vezes isso não é possível também, né? A gente tem que considerar que o comportamento do nosso povo, o Brasil, na verdade, eu acho que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil, né? Porque para quem vende para norte, para sul, entende que muitas vezes o mesmo produto não pega nos dois lugares. E assim funciona com aquilo que a gente vê lá fora para aquilo que a gente tem aqui. Então, qual que é a minha visão sempre disso, quando eu vou para a feira internacional, né? É sempre entender, administrar o que está acontecendo, pegar essas tendências, mas eu sempre procuro trazer isso e traduzir para a nossa realidade. Então, eu acho que é esse aí o nosso delay, sabe? Tentar pegar aquilo que está acontecendo lá fora e traduzir para a nossa realidade, para que a gente possa realmente utilizar aquilo de forma assertiva aqui no nosso país. Aí o Henrique Estrada pergunta: gostaria que a Cláudia fizesse uma análise sobre a moda em tecidos para móveis e o gosto dos consumidores, pois nem sempre o que é lançado... Perdi aqui a linha. Pois nem sempre o que é lançado como moda é desejado pelos consumidores. Isso, obrigado, Cláudia. Exatamente, Henrique. Eu acho que foi um pouquinho disso que eu falei, né, na resposta da Andrea. Então, assim, hoje é fundamental entender o seu consumidor, é fundamental entender o seu cliente, porque nem tudo aquilo que é moda, né, pega. Eu sempre digo que tem duas diferenças, assim. Uma é sobre moda, que é aquilo que vem e volta, e é igual roupa, né? Tem roupa que tá na moda, mas que não fica bem para todo mundo. Então, estofado é a mesma coisa. Tem moda que tá lá, mas não fica bem para todo mundo, nem todo mundo gosta. Outra questão é que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes aquilo é apresentado, né, como uma tendência, como um modismo, mas muitas vezes é uma moda de vitrine, eu digo, é uma moda de passarela, não é uma moda de rua, não é uma moda de dia a dia. Então, a gente tem que aprender a administrar tudo isso, essas diferenças, entender muito bem aquilo que o consumidor espera, aquilo que é funcional para ele, porque muitas vezes a gente está achando que está oferecendo um baita design, né? Mas o que é realmente importante para o nosso consumidor quando a gente fala de estofados, por exemplo? Então, o que ele realmente leva em consideração? O que é moda para ele, né? Aquilo que é moda para mim pode não ser moda para ele. Então, entender o consumidor é quem vai dar essa resposta. Eu acredito muito nisso, eu acho que isso é um caminho fantástico para a assertividade das empresas nos produtos. Aí a Thaís Laurindo, que é editora-chefe da plataforma de conteúdo estratégico Setor Moveleiro, pergunta: Cláudia, quando falamos de tendências em superfícies e tecidos, neste momento, ainda consideramos o velho normal. De que maneira você acredita que as mudanças pelas quais estamos passando deverá afetar as próximas coleções? Olha, essas tendências em superfícies e tecidos, elas realmente, né? Até porque a gente não troca um sofá todo dia, a gente demora um tempo para trocar isso, para administrar isso. O que eu percebo, Thaís, é o seguinte, é que nós estamos tendo consumidores muito mais conscientes, tá? E a gente tem, até por conta dessa troca de geração, a gente tem uma pegada, né, uma geração que está se preocupando muito mais com alguns quesitos. Então, eu acredito que essa questão da sustentabilidade, apesar de que, né, muitas vezes a gente ainda tem um pouco de... né, é cultura mesmo, que a gente não consegue ainda administrar muitas vezes isso como um valor para o produto, tá? Mas essa mudança, ela vai acontecer, mas não vai ser do dia para a noite também.
Só que como que a gente consegue estabelecer alguma coisa? Como que a gente diz assim, eu quero aquilo? Ou então, começo a prestar atenção no que está acontecendo. Eu acredito que a força das empresas, né, em divulgar esse novo normal, a força das empresas em fazer parcerias com os fornecedores, de aproximar muito mais, e esse momento, vários CEOs estão falando isso no contexto, assim, essa necessidade de aproximar muito mais indústria com fornecedor mais desenvolvedor, enfim, eu acredito que essa união, essa força, né, para que a gente possa comunicar isso para as pessoas, é o que vai fazer com que essa mudança aconteça, né? Essa tendência ela vai mudar ao ponto de que nós, indústria, nós fornecedores e nós consumidores estivermos alinhados dentro de uma mesma necessidade, dentro de uma mesma vontade, né? Quando eu entender que aquilo é realmente legal para a minha vida. A Cláudia da J. Serrano, ela está comentando que a J. Serrano participa de todas as feiras internacionais e sempre buscando buscar essas tendências, né? Aí ela tem a Andréia, né, tem acompanhado, o Henrique, enfim, vários comentários, várias perguntas. Hoje em dia, por exemplo, as lojas estão repetitivas, estofados todos iguais, veludo e suede, depende dos fabricantes se arriscarem. Hoje percebemos que os fabricantes tentam ir atrás um do outro para vender e vender sem erro. É um comentário, né? Mas isso é uma característica do setor moveleiro mesmo, né? O estouro de boiada. Sim. É meio comum. Tem mais algumas perguntas aqui, Carlos. Vai, segue aí, Cláudia. Se tiver tempo. Segue aí. Tem tempo para a gente responder? Tem. Tá, então tá bom. Cláudia, muito legal, né, a J. Serrano participar das feiras internacionais, visitando, buscando tendências, como expositor, eu acho que isso é fantástico. Eu acho que o Brasil, ele tem que aparecer mesmo, a gente tem que se estabelecer cada vez mais, nós temos baitas indústrias, baitas profissionais, assim, então eu acho que é isso mesmo, né, tem que participar e tem que se colocar nesse universo. A Andréia diz que está acompanhando as tendências, né, de impressão digital sobre os tecidos, com boa oportunidade de customização. Se eu posso comentar o estágio no Brasil. Andréia, essa impressão em tecidos, essa impressão digital, ela já acontece muito no setor têxtil, né? Onde, de repente, eu imprimo somente aquele espaço que eu preciso utilizar, ou seja, eu vou fazer uma camiseta, tá? Então, eu desenvolvo a estampa dentro daquele espaço do molde da camiseta e eu imprimo somente o necessário, ou seja, eu tenho uma economia, né, de recursos ali no caso, eu tenho uma customização também, porque eu posso fazer uma impressão de repente de acordo com a vontade ou com a necessidade do meu cliente, isso é super legal, eu posso imprimir o que ele quiser nesse espaço. E aí eu tenho vários fatores que vão me dar positivos com relação a isso. Isso já acontece bastante na indústria têxtil. A gente tem, inclusive, várias startups que lançaram máquinas para fazer isso, né? Equipamentos para isso. Muitas vezes a gente tem essa impressão, um corte a laser. Então, eu acho que para o estofado, eu até conheço uma fornecedora, né, de máquinas e equipamentos que tem um estágio avançado e que a gente pode traduzir isso para o estofado, mas talvez por conta vamos dizer assim, até do custo de tudo isso, ainda não seja um processo totalmente estabelecido, mas é uma coisa que super funciona, assim, quando a gente fala de customização, fantástico, né, a tal da indústria 4.0, customização em massa. Uma vez falaram assim, Cláudia, mas como que eu vou customizar em massa um produto feito seriado? Temos oportunidades para isso, tá? Então, super legal, Andréia. Acho que esse é um universo a ser explorado. A Cláudia Gonçalves está dizendo que temos coleções desenhadas para a Europa. No entanto, no Brasil, o foco ainda está concentrado em preço. Cláudia, isso vamos dizer assim, isso ainda é um tabu para a gente, né? Então, como que eu consigo agregar valor num produto? Quando a gente fala em realmente ainda estar focado em preço, talvez não seja porque
o Brasil está concentrado em preço, mas eu preciso traduzir, né, esse valor agregado para que o meu consumidor entenda ele. Talvez a gente ainda não esteja se fazendo entender totalmente, né, com relação ao valor agregado. Então, por que que na Europa, por que, né, que em outros países a gente consegue estabelecer esse fator valor agregado? O que acontece de diferente, né, para que isso seja visto, percebido? Então, eu acredito que é muito mais uma questão de estratégia do que qualquer outra coisa. E, claro, cultural, né? Mas a partir do momento que a gente tem um movimento, que a gente tem uma união e um direcionamento para isso, isso passa a fazer parte da nossa cultura. Então, é mais uma etapa de evolução mesmo das nossas indústrias em relação aos nossos consumidores, tá? Tem lojista vendendo tecido suede Animalia ainda. Pois é. Tem gosto para tudo, né? Então, uma coisa que eu sempre digo, o gosto não é meu, é do cliente. E de repente, se está lá no mercado, pode ser que ele ainda tenha cliente para isso. A gente precisa entender se isso ainda é né, vamos dizer assim, um produto vendável. Claro que a gente tem que fazer uma pesquisa, um levantamento sobre isso. Mas, vamos dizer assim, a gente tem sempre aquela questão de foco, sabe? Talvez isso ainda aconteça, mas eu posso fazer uma leitura do que realmente, uma matriz de oportunidade do que realmente eu tenho de importante nesse momento. E aí traduzir isso para aquilo que eu teria que trabalhar com mais força, né? Os consumidores seguem o que está exposto, se não for visto, não cairá no gosto dos consumidores. Bom, eu sempre faço uma comparação com relação a isso. Quando a gente assiste jornal, eu não gosto muito de assistir jornal, vou confessar para vocês que eu nem estou por dentro de nada que fala no jornal, porque aqui em casa a gente aboliu isso da nossa história, né? Então, fatalmente que eu vou ser contaminada, eu digo assim, né, por aquilo que a TV está dizendo, por aquilo que o jornal está falando, e muitas vezes eu não sei, eu nem sei se aquilo é realmente fato ou fake, mas eu tô vendo ali, aquilo ali está sendo disseminado e eu vou administrar aquela informação. Então, de novo, mais uma vez, os consumidores seguem aquilo que está exposto, porque talvez seja isso que ele esteja vendo realmente, né? Então, se a gente começar a disseminar informações diferentes, se a gente começar a arrumar diferente, né, para esse consumidor enxergar, pode ser que a gente também consiga abrir esse universo, né, dele e que ele consiga olhar outras coisas. Sim, muitas vezes as pessoas enxergam aquilo que está mais evidente na frente deles, isso é natural, tá? Na opinião da Cláudia, com a pandemia, os tecidos impermeabilizados vai ter um apelo maior? De novo, eu acredito que é mais uma questão cultural, né? É questão de costume. Muitas vezes as pessoas dizem, e o estofado principalmente, o que eu ouço muito? O toque. Tá? O estofado ele está muito relacionado com a questão do toque. Então, muitas vezes a gente não consegue inserir um tecido, um determinado tecido, ou até um tecido com apelo um pouco mais sustentável, porque ele é um pouco mais seco, porque ele não tem aquele toque aveludado, aquele toque macio, aquele toque confortável, tá? Então, ainda há bastante diversidade com relação a isso. Por mais que a gente tenha um apelo, né, dos impermeabilizados, mas talvez a gente possa pensar em evoluir um pouco essa técnica para traduzir esse toque para o nosso consumidor, para oferecer aquilo que o consumidor espera. De novo, nós precisamos entender o que o consumidor espera do produto que eu estou oferecendo, né? Muitas vezes aquilo que está superficial é lindo, é maravilhoso, é um design aplicado, é fantástico, mas tem outras coisas que ele leva em consideração, principalmente no caso do estofado, que é o toque, o assento, né? Como ele se acomoda naquele assento, tem vários fatores que ele acaba levando em consideração. Então, ouvir o consumidor é super bacana. Ah, muito legal, Henrique, você falou tudo. Legal mesmo, exatamente. Você sabe que eu fiz uma pesquisa de mercado o ano passado e isso ficou totalmente evidente? Muitas vezes o produto é fantástico, tá? Eu estou usando tudo aquilo que o meu consumidor espera, mas lá no ponto de venda eu não estou conseguindo traduzir isso para ele. Então, hoje, nessa pesquisa que eu fiz o ano passado, o que ficou muito evidente, assim, o fator treinamento de PDV.
tá? Então, quando eu quero traduzir alguma coisa, eu ouvi o meu cliente, eu desenvolvi aquele produto para ele, mas chega lá no mercado ele não emplaca. O que acontece com esse resultado, né? Às vezes não dá para entender, mas de verdade, eu muitas vezes faço cliente oculto, né, nos meus trabalhos, e isso é um fator que fica muito evidente mesmo, Henrique. A gente precisa saber comunicar melhor os produtos que estão sendo expostos. Então, esse trabalho, né, de saber explicar, de ter técnica, de ter propriedade para falar sobre o produto, ele com certeza vende, tá? Ele com certeza vende, ou ele deixa o cliente mais em dúvida. Ah, Cláudia, hoje em dia as lojas estão até repetitivas, estofados todos iguais, veludo, suede, depende dos fabricantes se arriscarem hoje. Percebemos que os fabricantes tentam ir atrás um dos outros para poderem vender sem erro. Essa competitividade, Cláudia, ela é a tal da competitividade do Mar Vermelho, que a gente chama, né? Então, brigando lá dentro de um Mar Vermelho, um monte de peixinho, e o tubarão lá no Mar Azul nadando livremente, né? E aí, o que acontece? A gente tem um universo onde fica muito mais difícil competir, né? Porque fica tudo muito igual, a acessibilidade às coisas hoje, ela é muito próxima, o que uma indústria tem de acesso, a outra também tem, e aí, o que a gente pode pensar em diferenciar, né? A gente pode pensar em trabalhar na diferenciação desse produto, mas de forma estratégica, porque também se eu for tentar colocar alguma coisa muito diferente no mercado, que não seja estrategicamente organizado, eu corro um risco muito maior. Então, aí a gente já está falando, né, de transferir isso para um projeto com um pouco mais de cuidado. Mas sim, nós temos muito caminho para fazer isso e muitas oportunidades também, tá? Eu fiz um trabalho um certo momento com uma empresa de estofados, com uma ferramenta que eu utilizo bastante, que é o Canvas, e nesse momento surgiu um universo de oportunidades e oportunidades viáveis. Então, talvez a gente só precisa dar uma estudadinha mais ali, uma mexidinha no doce, mas sim, a gente tem oportunidade para diversificar esse mercado. Inclusive, o mercado de estofados é um mercado que tem muito para se desenvolver ainda, né? A indústria de estofados, ela tem muito ainda para evoluir, né? Eu tive a oportunidade de entender um pouquinho mais do universo da indústria de outros países. Então, no Brasil, a nossa indústria de estofados ainda tem, sim, um caminho imenso pela frente, tá? Mas é super bacana e eu acho que a gente tem uma baita oportunidade nesse sentido. Impressão digital normalmente custo elevado, depende muito do varejo, sim. É um produto que a gente tem que encontrar a forma de agregar, né, corretamente o valor a ele para poder também pegar lá. Será que o varejo quer continuar vendendo aquilo que sabe que vende? Andréia, eu sempre sou muito assim de pensar que o varejo muitas vezes ele fica meio que vender aquilo que vende porque talvez ele não encontrou nada diferente ainda ou não teve um treinamento diferente. Eu sou super fã do treinamento de PDV, eu acho que dá um super resultado, mostra, abre o universo deles. O que me deixa muito incomodada muitas vezes é ir para uma feira, por exemplo, entrar num stand e a pessoa que me atende não saber falar sobre o produto, né? Então, isso eu me coloco no lugar do consumidor e eu acho que acontece mais ou menos por aí. Talvez a gente precise, assim, eu acho que a responsabilidade sobre o PDV ela está crescendo, sabe? Para que a gente tenha esse resultado lá na frente. Varejo aperta os fabricantes de móveis. Sim, sempre, isso não vai deixar de existir nunca, né? Não arrisca muito, que quase sem margens acabam por aceitar e buscar o que é mais barato. O consumidor não chega nem a conhecer tudo que existe em tecidos, ou especifico tecidos e vejo muito. Sim, o consumidor, ele não chega mesmo, e eu vou te dizer uma coisa, Henrique, essa questão dos tecidos é uma coisa que acontece bastante na indústria moveleira também, tá? Então, você imagina você colocar para o consumidor uma tonelada de amostras, né? Uma batelada de amostras ali. Ele fica muito na dúvida, muito. A gente causa muita dúvida na cabeça dele, né? Então, não tem como mesmo. O que funciona bastante? Primeiro, a gente vê muito nas feiras, principalmente internacionais,
que a paleta de cores, aquela paleta foco, sabe aquela que você vai focar mesmo para venda, que é ali o seu diamante, né? Então, muitas vezes a gente tem essa paleta mais reduzida, com menos cores, com menos opções, e também com mais informação para o consumidor. Eu acho que a nossa prestação de serviço para o consumidor, ela está tomando uma dimensão muito maior. A gente está tendo que se responsabilizar um pouco mais sobre isso, sabe? Então, o trabalho da indústria, eu vejo que ele está saindo um pouquinho para fora da porta da empresa, né? E ele tá tendo que absorver um pouquinho mais isso. Ele está tendo que absorver um pouquinho mais dessa responsabilidade. Porque o consumidor, você tem que mostrar propriedade para ele, você tem que realmente tem uma palavra. Hoje nós somos consultores dos consumidores, né? Então você tem que ser um consultor do consumidor na hora de vender o produto, para que ele possa entender, para que ele possa observar, confiar, né? E enxergar esse valor agregado. Então, ter uma paleta muito vasta, né? Um mostruário muito vasto, acaba causando confusão no consumidor. Eu vou fazer com que ele tenha mais segurança e não fique tão confuso se eu dedicar opções para ele. Então, se eu meio que orientar ele nisso, sabe? Funcionar mesmo como um consultor para esse consumidor. Aí eu acho que vai ficar bem legal e ele vai administrar melhor esse universo de oportunidades que ele tem. Vamos lá. Varejistas precisam comprar a ideia da valorização da cadeia. A J. Serrano tem a linha WR Protect impermeabilizado e com toque. Sim, Cláudia, eu acredito que sim, né? E a gente precisa fortalecer essa cadeia, concorda comigo? Eu acho que a partir do momento que a gente tiver esse fortalecimento, e eu acredito muito no sistema horizontalizado, que é aquele sistema que funciona muito bem na Europa, onde você tem parceiros, né? E fazem com que o produto lá no final atenda a necessidade de uma forma muito integrada. Então, eu acredito muito na parceria e na colaboração da cadeia, tá? Acho que isso é um caminho muito legal e que a gente deve explorar bastante para evoluir nesse sentido. O consumidor não tem ideia de que não há produção nacional de suede e veludo. E acredita que comprando o sofá feito no Brasil está cumprindo com seu papel, gerando empregos nacionais. No entanto, né, está comprometendo a cadeia. Sim, essa é uma questão, né, onde a gente ainda não consegue passar isso e ele não enxerga tudo aquilo que está compondo o produto, né? Então, ele acha que ele comprando um sofá de uma indústria nacional, mesmo que o tecido não seja nacional, a gente está gerando esse valor para o país. Então, isso ainda compromete o nosso papel e, de novo, o fortalecimento dessa cadeia, o fortalecimento do que é de fato nacional é que pode mudar essa história, né? Então, essa união, essa parceria e esse colaborativismo na cadeia, ela é muito importante de acontecer, essa integração maior, né? Eu acho que isso pode mudar bastante esse cenário. Carlos, terminaram aqui os comentários, okay. As nossas perguntinhas. Então, vamos lá. Volta para mim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder entrar em contato com a gente na sequência. Eu quero já anunciar aqui agora, em primeira mão, para vocês, que no nosso próximo webinar, daqui uma semana, nós vamos fazer uma avaliação dos reflexos do Covid-19 na atividade imobiliária no novo normal. Tá bom? Eu quero agradecer a todos, muito obrigado e até o nosso próximo evento. Um abraço. Carlos, obrigada.